A Assembleia Legislativa do Tocantins está com a nova configuração depois do fechamento da janela partidária, como uma frase que me disseram na manhã desta segunda-feira, falou assim: a Black Friday eleitoral terminou sexta-feira. Faz todo sentido, né? Black Friday eleitoral. Mas vamos ver depois da Black Friday eleitoral como que nós ficamos aqui. Olha lá. Aqui o PL do senador Eduardo Gomes elegeu 4 deputados em 2022, foi o Fabião Gomes, que hoje saiu da Assembleia, né? Virou prefeito de Tocantinópolis, entrou o Danilo Alencar no lugar dele. O Danilo foi para o MDB, o Gipão, o Marcos Marcelo e a Jana de Valcari, né? Desses aqui, a Jana foi para o Progressistas, ok? E agora ele sai da janela com 5, então elegeu 4, sai com 5 da janela, olha lá. O Winston Gomes, ex-PSD, o Gipão, Vilmar de Oliveira, que é ex-Solidariedade, Moisemar Marinho, que é ex-PSB, esse aqui deu um cavalo de pau, né? Sai do partido que se diz socialista para ir para um partido extremamente conservador, e Marcos Marcelo, que já era do partido. O Republicanos, ele fez 7 em 2022, olha lá, Amélio, Cleiton, Jorge Frederico, Léo Barbosa, Newton Franco, Olinto, Valdemar Júnior. Mas o partido governador perdeu 5 parlamentares nessa janela e saiu dela com 3. 2 da formação original, que são o Léo Barbosa e o Cleiton Cardoso, e um novato, né, tá entrando aí, que é o Eduardo Fortes, que era do PSD e deixou o PSD. Isso aqui muito por conta desse rompimento que o governador Vanderlei Barbosa teve com parte desse grupo, que é a parte mais, digamos assim, era a parte mais próxima dele, né? E ele rompeu com esse grupo depois daquele período de afastamento, que parte desse pessoal se aproximou muito do governador em exercício Laurez Moreira, sobretudo no caso aqui o Jorge Frederico, o Valdemar Júnior e o Olinto Neto, né? E além disso, teve o próprio presidente da Assembleia, Amélio Caires, que agora na reta final também rompeu com o governador, foi pro MDB, beleza? Bom, o PSDB elegeu 2, na verdade elegeu 1, elegeu o Eduardo Mantuan. Em 2024, o Júnior Gel perdeu o partido para disputar a prefeitura de Palmas e foi para o PSDB ser candidato a prefeito de Palmas. Então o PSDB ficou com 2. E agora, com o fechamento da janela, o PSDB perdeu o Mantuan, que foi para o PSD, e manteve o Júnior Gel e recebeu o Jorge Frederico, entendeu? E aí mudou o comando do PSDB, que saiu da ex-prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, e foi para o deputado federal Vicentinho Júnior, que é pré-candidato a governador. O MDB não elegeu ninguém em 2022 e agora ganhou 4 deputados. O presidente Amélio Caires, Valdemar Júnior, Olinto Neto e também o doutor Danilo Alencar, né, que foi também para o MDB. Já o PSD ficou com 2 deputados, elegeu 3 em 2022, tinha o Winston Gomes, Eduardo Fortes e Luciano Oliveira. O Winston foi para o PL, o Eduardo Fortes foi para o Republicanos e ficou o Luciano Oliveira. E manteve o mesmo número, né? Só trocou os quadros, né? Manteve o Luciano Oliveira, entraram aí Eduardo Mantuan, ex-PSDB, Gutierrez Torquato, que é ex-PDT, e o PSD era presidido pelo Irajá, lá em 2022, agora é presidido pelo vice-governador Laurez Moreira, mas o Irajá ainda continua nos quadros do partido. Na questão da dança das cadeiras entre situação e oposição, o governo Vanderlei Barbosa sempre teve uma tranquila maioria, né? Sempre teve ali em torno, pelo menos, 22, 23 até deputados, 21 deputados, dependendo do momento. Tinha uma divergência aqui, divergência ali, mas nunca ninguém teve coragem de ir para oposição, a não ser a Jânade, no momento, ano passado, curto momento, depois se reaproximou do Vanderlei. Mas fora isso, o Vanderlei sempre conseguiu uma maioria muito folgada dentro da Assembleia, entre 21 e 23 deputados. O único que sempre ficou ou como independente e na reta final foi para a oposição foi o Júnior Gel, tá bom? Agora, depois do rompimento que houve, como eu disse, com alguns membros do Republicanos,
E com essa janela partidária, a pré-candidatura do Vicentinho Júnior e tal, mudou de figura. Agora o governo passa a ter 15 deputados e a oposição 9 deputados, entre Laurês, né, que é pré-candidato a governador, Vicentinho Júnior, pré-candidato a governador, ok? Então aqui estão os membros da base do governo, olha lá. Apesar que o PV e o PCdoB, com os partidos, são da oposição e devem continuar na oposição ao Vanderlei, mas os deputados deles não. Os deputados deles são governistas de pedigree, sempre governistas. Muda o governo, eles não mudam de posição, sempre governista. A Cláudia Leles, Ivori de Lira, a Cláudia Leles no PV, o Ivori no PCdoB, ok? Então fica, e mais um Republicanos com 3, o PL com 5, União Brasil com 4. Lembrando aí quando a União Brasil recebeu o Newton Franco, o Eduardo Dertins, né? Já tinha a Wanda Monteiro e o Jair Farias, e agora então entraram o Newton Franco e o Eduardo Dertins. Newton Franco era Republicanos, o Eduardo Dertins era Cidadania. E o progressista da Jana, que é ex-PL, né? Ela deixou o PL, então são 15, tá bom? A oposição se dividiu em 2 grupos, né? Do vice-governador Laurês e do Vicentinho, vamos lá. O Laurês com PSD, com 3 membros, o Laurês chegou a ensaiar até 5. Chegou a ter o Dr. Danilo Alencar e teve mais um outro aí, nome aí, que agora me fugiu. O Winston também, mas acabou ficando com 3. Luciano Oliveira, Eduardo Mantuan e Gutierrez Torquato. O Vicentinho Júnior tem 2 partidos em sua base, que é o PSDB e o MDB. O PSDB com 2, o Júnior Gel, o Jorge Frederico. E o MDB com 4, né? Tá lá Amélio Caires, Danilo Alencar, Valdemar Júnior e Olinto Neto, um total 9. Uma margem que dá uma segurança para o governador, 2/3, quer dizer, não chega a 2/3, né? Porque os 2/3 são 16 votos. Então, se ele precisar, por exemplo, aprovar uma PEC e a oposição bater o pé, ele não consegue aprovar uma PEC hoje, porque precisaria de 16 votos, ok? Uma maioria tranquila, maioria normal, que são 13, ele tem 15, tá? E apesar que é fim de governo, acredito que não deve ter tanta matéria complicada para o governo. Tem matéria complicada, né? Tem aquela questão da zona ecológica e tal, mas que vai envolver um debate com a sociedade, ruralistas, meioambientalistas, mas vamos ver se vai aparecer alguma coisa do governo, por exemplo, questão de empréstimos e tal, que daí hoje, lembrando, ele não tem mais a presidência hoje é da oposição com o Amélio Caires, ok? Então isso aí pode dar algum barulho, mas do mais, eu acho que o governo até que saiu bem, né? Diante de todo esse tremor de terra que nós tivemos, e temos agora a novidade, que é a pré-candidatura, vamos falar depois, da senadora Cátia Abreu, que também, mas vai ter pouca influência no PT dentro do plenário, porque o PT não tem nenhum nome, e o PC, o PCdoB e o PV, como eu disse, são 2 membros da base do Vanderlei, que eles podem ter problemas, Cláudia Leles e Ivori, que se o PCdoB e o PV fossem bater pé, o pé teria problema. O PV não vai bater o pé, o PV é governista. Agora, o PCdoB tem um grupo organicamente, mais ideologicamente bem colocado, mas abriu o precedente, aceitou receber um deputado que mostrou que não tinha compromisso ideológico com o partido, quer dizer, todas as últimas eleições não acompanhou o partido, e o PCdoB aceitou o jogo, talvez, eu acredito, por uma questão pragmática, e vai ter que dançar a dança. Não tem outra alternativa para o PCdoB que não seja isso, tá? Então esse foi um balanço aí da nova configuração da Assembleia Legislativa. Acho que um resultado até bom para o Palácio Araguaia, manteve uma maioria, não conseguiu maioria qualificada, com 16 membros, né? Ficou com 15, mas ficou com a maioria tranquila para apoiar as matérias mais necessárias. Depois nós temos que analisar a questão da distribuição das comissões, que ali talvez
possa pegar em alguma coisa. Depois nós vamos fazer uma avaliação sobre isso, ok? Eu convido você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar para ele longe, para trazer muita gente para falar da política do Tocantins e seja nosso parceiro no CCT Mais Independente. Pessoal, é muito importante. As informações estão aqui na descrição desse vídeo. É apenas R$15 por mês, é quase uma coquinha para você, não é nada, e ajuda a gente a ter um site cada vez mais independente, cada vez mais serviço do Tocantins e da nossa democracia, que essas são as nossas trincheiras de luta, das quais não abrimos mão, tá bom? Então as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Abraço!